Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a beleza e a feiura nas cidades. Para tanto, eu vou utilizar como texto dois artigos distintos, um publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a beleza em cidades, e o outro publicado é um artigo sobre Roger Scruton, o filósofo, e a política urbana e a nova proposta do Scruton para a beleza no urbanismo das cidades. Esse artigo, o segundo, é de autoria de Agatha Depine. Muito bem. Esse é um tema sobre o qual eu falo muito com os meus alunos e já desenvolvi por várias vezes em vários programas na rádio. Bem, quando nós andamos pelas cidades brasileiras, mesmo as cidades históricas, que estão muito descaracterizadas, a gente verifica um fenômeno que o brasileiro, via de regra, não quer se deparar com ele, que é a feiura das cidades. Nós estamos falando de um problema estético? Sim, estamos falando de um problema estético. Mas a estética é um dos campos mais poderosos da filosofia e hoje a ciência já aponta claramente os efeitos da estética dentro do plano neurosensorial. Eu me lembro que há muitas décadas atrás, o carnavalesco Joãozinho 30 foi perguntado para ele sobre a pobreza e a feiura, e ele falou que quem gosta de pobreza é rico. Pobre não gosta de pobreza e nem de feiura. Quando João Dória assumiu a prefeitura do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, uma das primeiras atitudes que ele teve, a prefeitura, aliás, uma das primeiras atitudes que ele teve, e eu fiz um programa, um Conselheiro Cá sobre isso, foi sobre a limpeza de São Paulo, promover a limpeza. Não estamos falando em urbanismo, hein? Estamos falando em limpeza urbana. E naquela altura, eu achei aquela iniciativa muito boa, e chamei a atenção para a conhecidíssima teoria das janelas quebradas, não é? Que é a teoria que explica claramente que se você convive num ambiente feio, desarmonioso, caótico, violento, a tendência é exponencialmente a ampliação de todos esses aspectos, da feiura, da violência, da grosseria, da má educação, né, do descaso, da destruição, etc. É um efeito em cascata. E o inverso, evidentemente, é verdadeiro, né? Então, uma coisa que me espanta, realmente me espanta, na maior parte das cidades brasileiras, e as cidades brasileiras que não têm esse aspecto de feiura urbanística muito acentuada, são as cidades que ainda convidam as populações para algum processo turístico. Mas mesmo assim, nós temos misturados neste processo turístico, se a gente pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma beleza paisagística que é oferecida em razão dessa sinergia entre o mar e a montanha, né? E ainda
os complexos antigos do Rio de Janeiro, os chamados complexos coloniais, isso gera sobre a cidade do Rio de Janeiro uma ideia de que a cidade é bonita. Em partes, hein? O Rio de Janeiro se sobressai, sobretudo em razão da sua paisagem natural e não da interferência moderna sobre o conjunto urbanístico da cidade. Quando a gente pega Brasília em si, o plano piloto de Brasília é horroroso. As construções de Brasília são infames, pelo menos para o meu gosto. O que salva Brasília é o projeto urbanístico do Lúcio Costa. Não é o projeto paisagístico, desculpe. Não é o projeto arquitetônico de Niemeyer. Isoladamente, o Niemeyer pode até ser um grande arquiteto, ou seja lá o que for, que se considera como grande arquiteto. Desenvolveu algumas técnicas interessantes, mas enquanto arquitetura, a arquitetura de Niemeyer parece um bunker de guerra, né? É uma arquitetura comunista sob todos os aspectos. Ela é feia, ela é dura, né? Independentemente daqueles vãos enormes que ele criou. É uma arquitetura que sem natureza ela não tem beleza nenhuma, né? Então o que salva Brasília é a natureza que foi inserida ali. Quando nós pegamos Ouro Preto, cidade histórica, quando nós pegamos Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Ouro Preto, a parte central de Ouro Preto é bonita em razão do casario colonial. Quando você vai para o entorno de Ouro Preto, ele está completamente destruído, né? Você sai do centro, a cidade é um verdadeiro lixo. Quando você pega Gramado tem um urbanismo e algumas cidades do sul do país, Paraná, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma relativa preocupação com o urbanismo aliado com a estética. Muito bem. Então, o Brasil é um fenômeno em criação de cidades feias. É um fenômeno, né? O urbanismo como criação estética, a visão do urbanismo como criação estética é algo essencial na sobrevivência da saúde da população. Então, o Scruton, no texto dele, o Manifesto para o Novo Urbanismo, ele se dedica a defender a importância da beleza no urbanismo. Os espaços urbanos exercem um papel central na história da civilização, seja em seu aspecto econômico, por meio da criação e comercialização de produtos, bens e serviços, ou no aspecto cultural, religioso, ambiental, diversos outros. As pessoas passaram a viver em assentamentos, né, que posteriormente se tornaram cidades. Então, a evolução histórica das cidades é uma coisa. Essas pessoas que viviam no campo e depois se assentaram nos arredores de alguma área que estava assentada, depois aquilo se juntou e virou uma cidade. Então, aquela cidade junta, ela conquistava segurança e ordem, cultivo de alimento, atividades mais produtivas, certas especializações. Então, o viver junto era uma possibilidade de maior bem-estar para todos, num sentido, na Idade Média, não é? De organização. Bem, as cidades modernas, contemporâneas, estão em declínio. Evidentemente que existe um movimento urbanístico internacional de trazer para dentro das cidades o verde, o bem-estar, né? Um planejamento de fato urbanístico que não só reconecte o homem com a natureza, bem como consiga trazer a este indivíduo que habita estes espaços, estes locais,
um pouco mais de paz, de tranquilidade, de serenidade, de saúde. Enfim, o aspecto neurológico do ser humano, o aspecto cerebral, o aspecto mental do ser humano, ele não pode ser desvinculado da ideia de uma estética plena. Ninguém gosta de viver em lugar feio. A pessoa vive num lugar feio porque ela não tem opção. E o curioso é que o Brasil é um país muito rico. Entretanto, a preocupação dos governantes com a criação de um planejamento estético dentro das cidades, ela é nula. A gente pegar, por exemplo, os projetos que estão havendo mundo afora, se a gente pegar a China, que saiu de uma estética igualmente feia e muito pobre, e os investimentos que o governo chinês tem feito nesse sentido, sobretudo no conceito que o chinês está criando de a chamada cidades esponja, não é? Porque a beleza ela fica restrita normalmente somente a quem pode pagar, somente aos ricos. Os jardins, a sofisticação, o perfume, o aroma, o contato com a natureza, isso está disponível somente para o rico. Entretanto, não é o rico exclusivamente que mantém um Estado, que mantém o país. Ele tem a sua função. A beleza ela não pode estar direcionada somente para uma classe. A beleza tem que estar direcionada para toda a gente, né? Então, lendo o artigo aqui, as cidades contemporâneas estão em declínio, tornando-se espaços de mera funcionalidade, onde as pessoas podem trabalhar e subsistir, mas já não encontram bem-estar. Scruton atribui parcialmente o declínio das cidades americanas à feiura de seus centros, gerando consequências à vitalidade social, cultural, econômica e política de toda a nação. O autor afirma que, embora diversos sejam os fatores a que se atribuem o declínio dos centros urbanos, dois deles se destacam: sua submissão aos negócios e a fuga dos moradores para o subúrbio. Enquanto donos de negócios escolhem o centro em função de sua movimentação e infraestrutura, moradores fogem, pois o centro torna-se mais feio, caro e perigoso. Com a invasão das pessoas, os espaços nessas áreas começam a definhar. Isso aqui é um ponto. Tudo no mundo hoje gira em torno de dinheiro, né? Quando a gente olha um edifício no Brasil, a construção de um edifício no Brasil, o mais chique e o mais moderno, se você olhar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, você não consegue ver a diferença arquitetônica entre culturas. Existe uma padronização, né, mundial da arquitetura. Como existe a tentativa de uma padronização mundial da roupa, da vestimenta, do paladar, da gastronomia, como se o homem fosse uma máquina produzida em laboratório, uma indústria, uma máquina em série. E não é assim, né? Então, o que nós temos, de fato, atualmente, é esta situação que mescla, que trouxe a economia para dentro de todos os ambientes. No caso do Brasil, eu reforço mais uma vez a ideia da feiura presente em tudo que o governo vai fazer. Eu nunca vi, posso estar equivocado, eu nunca vi nenhuma obra governamental bonita. A quantidade de cimento que é utilizado, de concreto que é utilizado, a feiura dos edifícios de concreto, das pontes de concreto. Por exemplo, os Estados Unidos têm pontes de ferro, que são coisas maravilhosas. O Brasil é um dos maiores produtores de ferro do mundo. A gente não tem uma estrutura de engenharia que consiga produzir beleza dentro da cidade, nem nas grandes estruturas. Porque, de fato, nas grandes estruturas,
onde todo o coletivo convive e transita, que nós precisamos de ter um destacamento de beleza muito forte, muito presente. Então as pessoas vão se recolhendo cada vez mais para lugares mais distantes e no fim de semana as cidades são esvaziadas. Ao mesmo tempo, nós temos um aumento da violência de uma forma escalonada em todos os setores. Isso não se deve somente ao tráfico, não se deve somente à bandidagem. Nós temos uma afetação comportamental. É claro que eu não estou colocando todos esses pontos em cima somente do urbanismo. Eu estou destacando o urbanismo aqui, na nossa conversa de hoje. Se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, a quantidade de pichação, de imóveis pichados, e a tolerância das prefeituras, como se aquilo fosse arte. Não, aquilo não é arte, aquilo é vandalismo. E aquele ar de decadência, de sujeira, de droga, ele permeia, e as prefeituras, os estados, os governos, os políticos, as ONGs, e criou-se todo um discurso para a defesa dessa gente como se ela fosse excluída. E o excluído aqui significa ter o direito de continuar sendo excluído, continuar sendo feio e continuar sendo sujo. O mesmo vale às vezes para grandes artistas famosos. A feiura das obras que eles produzem. E aquilo é vendido como uma grande obra de arte. Eu me lembro até hoje de uma exposição que eu vi aqui no Rio de Janeiro, em que o indivíduo colocou um vaso sanitário, um papel higiênico saindo do vaso sanitário, e ele desdobrou o papel higiênico. A cena era somente essa. E aquilo foi vendido como uma grande arte. Quer dizer, a humanidade chegou a um ponto em que o grotesco virou norma. Não é? E toda a ideia e todo o conceito, porque tudo é relativo. Não, tudo não é relativo, coisa nenhuma. Esse discurso mentiroso, falacioso, de que a verdade não existe, a realidade não existe, de que tudo é uma interpretação pessoal, não é verdade. Não é? Então, há um mascaramento dos discursos e a apropriação da realidade do mundo para fazer frente, vez e voz, a meia dúzia de privilegiados, que ganham dinheiro com isso, evidentemente. Então, esses discursos identitários, essas pautas identitárias que privilegiam sempre a manutenção da pobreza e da desgraça, como sendo um grande feito, isso é um câncer. Bem, voltando. Na visão de Scruton, a principal causa é o desgosto das pessoas com a feiura e a falta de identidade que passa a predominar nos centros. Diferentes fachadas de lojas, restaurantes, propagandas e outdoors tomam um espaço que antes era ocupado pelas características identitárias do local, como sua arquitetura. O espaço urbano se degenera quando é visto somente como um instrumento ou estrutura temporária, tornando-se uma terra de estranhos e afogando o senso de pertencimento dos cidadãos. Se de fato essa feiura que a gente vê pelas cidades fosse algo tão bonitinho, socialmente falando, e tão estimulante, mentalmente falando, por que todos os ricos têm casas bonitas e bem colocadas? Por que a feiura não entra dentro de quem tem dinheiro? E por que razão esses que têm dinheiro estimulam a feiura social? Por que razão os governantes estimulam a feiura social, a pobreza social, a mentalidade da porcaria, a mentalidade da desordem, a mentalidade do conflito, a mentalidade da sujeira?
Quer dizer, ou nós estamos sendo de fato governados por uma horda de vândalos, mundialmente falando, de gente má, completamente descompromissada com qualquer sentido de humanidade e de respeito ao próximo, ao ambiente, à natureza, aos animais. Ou nós estamos diante de um projeto, ou ambas as coisas. Né? O Scruton, e não só ele, está absolutamente certo. Os árabes, os indianos, os povos antigos tinham uma preocupação muito grande com a estética. Era perfeito? Claro que não. Tinha uma visão, era a visão daquela época. Mas a ideia da estética, a ideia da beleza como um plano da realidade, a beleza, portanto, não é meramente um conceito. A beleza está presente nas formas de tudo aquilo que existe dentro da natureza. Ora, basta a gente lembrar aqui duas grandes teorias, quer dizer, que é a proporção áurea e é a escala de Fibonacci. Não há nada na natureza que não seja feita dentro da proporção áurea e da escala de Fibonacci. A ideia de beleza, portanto, ela é estruturante dentro da natureza e dentro da vida. Não é da vida planetária, é da vida do cosmos. Todo o cosmos, toda a ideia de vida terrestre e celeste está diretamente organizada, ordenada, estruturada ao redor de um padrão de beleza. Por óbvio que o cérebro humano, a mente humana, uma vez que ela se desconecta desta genética, tá? De beleza, é óbvio que os efeitos desta desconexão se farão presentes, mas sem dúvida. Esse é o ponto. Voltando ao artigo. É possível compreender esta ideia ao analisar um centro que se tornou predominantemente um espaço de comércio e negócio. À noite, quando estes não estão em funcionamento, ele é esvaziado, pois as pessoas moram e buscam lazer em outras áreas da cidade. Por essa mesma razão, tais espaços são construídos e reconstruídos sem grandes preocupações com a aparência ou a estética, mas apenas com a sua utilidade. É o oposto da estratégia de um indivíduo que busca ordenar e embelezar sua casa, seu espaço particular, de forma a torná-lo mais receptível e confortável. O centro se torna um lugar onde as pessoas não querem passar seu tempo, fragmentando relações e desarticulando a cidadania. Assim, constituir mais áreas empresariais, diminuir a regulamentação ou mesmo criar incentivos fiscais não são suficientes para recuperar o local. Scruton argumenta que a solução não está no mercado ou no planejamento urbano tradicional, mas na estética urbana. Ele está correto. Vamos lembrar aqui, recentemente, esse bolsonarista que está governador do estado de São Paulo, esse sujeito chamado Tarcísio Freitas, que é um carioca típico, no sentido da pior classificação de carioca. Esse sujeito resolveu entregar casas em São Paulo que não tem janela. Ela só tem uma porta de entrada. É um caixote, uma caixa de fósforo. Resolveu entregar para a população habitações populares que só tem porta. Uma porta. Não tem janelas. Há muitas décadas atrás, um sujeito na política do estado de Goiás, que foi um dos grandes cânceres goianos, um tipo chamado Iris Rezende, esse cara fez um movimento de
criação de casas populares. Muito bem. As casas populares que esse indivíduo entregava à população era um deboche a céu aberto. Ele mandava trazer placas de concreto, aquelas telhas de amianto, janelas absolutamente minúsculas. Bem, a junção o amianto é venenoso e o concreto é quente. Quando ele entregava a casa para as pessoas, os pobres, morriam fritos dentro das casas. Até hoje existe alguns exemplares dessa lambança, dessa patifaria desse sujeito chamado Iris Rezende, no estado de Goiás. Esse exemplo, essa gente não vai para a cadeia, não é? O político brasileiro não vai para a cadeia. Esse é o problema do Brasil. Porque o dia que eles forem para a cadeia, eles vão parar de fazer essas coisas. Né? Como é que você constrói e entrega uma habitação popular com uma porta só, sem janela? Eu tive um grande amigo, falecido, que trabalhou com o Niemeyer, e Brasília, toda a construção do Niemeyer, todo o projeto do Niemeyer é vidro, concreto e ferro, né? Então, esse meu amigo trabalhou com o Niemeyer junto do projeto de Brasília. E ele me falou que ele presenciou isso que eu vou comentar com vocês agora. E ele falou que o Niemeyer falou sério. O Niemeyer interrogado, muitos anos depois, por uma arquiteta, de por que ele tinha projetado Brasília com a junção de concreto e vidro. Porque era consabido que concreto e vidro era quente, dava uma composição que esquentava. Por que ele fez aquilo? A resposta que ele deu, e eu não vou falar o nome do meu amigo, a resposta que ele deu foi: de sacanagem, minha filha. Quer dizer, se esse indivíduo fez isso de sacanagem, ou ele deu uma resposta de pilhéria, mas esse meu amigo, que era arquiteto, trabalhava com ele, disse que não. Você não sobrevive em Brasília sem ar-condicionado. É impossível. É a junção de concreto e vidro. Não é? Então aquilo vira uma estufa, literalmente, um túmulo, um sarcófago, em que você mata a pessoa de calor. Porque não tem uma ventilação cruzada aquele negócio. Os prédios da UNB, por exemplo, as construções, o calor que faz naquilo é impressionante. Congressos, palácios. Bem, isso sem contar o fato de que Brasília está caindo. Não é? Porque o concreto tem uma duração, sabe-se muito bem disso, de no máximo 50, 60 anos. Brasília terá que ser refeita. Eu já fiz programa sobre isso também. Ela literalmente vai cair. Bem, então concreto não é pedra. Aquilo tem um tempo de duração, é quente, não faz o menor sentido você fazer grandes estruturas brasileiras de obra com duração para durar 50 anos. E daqui a 50 anos você tem que refazer tudo. É claro que vai exigir uma manutenção contínua. Agora imagina o concreto, por exemplo, porque Brasília não está submetida a maresia. Imagina estruturas de concreto como tem no Rio de Janeiro submetida a maresia. Não é?
Eduardo Paes, na época da grande farra, não é? Porque agora o PT no poder está dizendo que toda essa gente foi perseguida. Na grande farra com o Sérgio Cabral e naquela corrupção absolutamente desenfreada que aconteceu, esse sujeito resolveu fazer contornando parte da orla do Rio de Janeiro, uma ciclovia. Pois muito bem, os projetistas, a ciclovia estava em cima do mar. Quem conhece o Rio, é naquele percurso ali que vai da Niemeyer até São Conrado. A ciclovia está em cima do mar. Os arquitetos, os engenheiros que projetaram a estrutura, eles não fizeram cálculo para suportar a batida da onda do mar na estrutura. Resultado, quando as ondas, o mar teve uma ressaca muito alta, as ondas vieram e arrebentaram com a estrutura inteira. Então, como é que você constrói uma coisa no mar, sobre o mar, e não contempla as ondas do mar? Isso é impensável, percebe? Quer dizer, os políticos brasileiros, eles se acostumaram com esse tipo de lambança, de crimes contra a população. E repito, eles não vão para a cadeia. A situação, o Brasil só vai melhorar quando os políticos forem para a cadeia, juízes forem para a cadeia. Essa gente não pode continuar agindo impunemente. Rico for para a cadeia, pobre também tem que ir para a cadeia se comete crime. Porque a pobreza não é salvo-conduto para cometer crime também. Bem, continuando aqui. O autor faz um contraponto entre as cidades dos Estados Unidos e as cidades antigas da Europa, como Paris, Roma e Praga. Sim, as cidades americanas são feias mesmo. Os subúrbios são bonitos. Cheio de casa, cheio de árvore, etc. Tal. Agora, a maior parte das cidades americanas são feias para dedéu. As pessoas escolhem esses destinos europeus para turismo porque querem desfrutar da beleza, cultura e entretenimento presentes nessas cidades. E, em comum, elas possuem belos centros urbanos, onde seus cidadãos desejam morar, independentemente de sua classe ou ocupação. Seus centros oferecem oportunidades culturais e recreativas, além do uso misto dos espaços combinados, casas, apartamentos, escritórios, escolas, igrejas e teatros. É verdade, mas eu chamo a atenção aqui para que as cidades antigas da Europa, elas também não têm nenhuma árvore. Né? A Europa não tem árvore. Zero de árvore no meio das cidades. Muito pouco. Né? Então, você tem aquele conjunto muito bonito de casas, mas praticamente uma colada na outra. Né? Em que o padrão estético era, de fato, a fachada dos edifícios. Né? Agora, isso é um fato. São localidades bonitas, baixas via de regra, né? Prédios baixos, em que você tem uma mistura de espaços combinados. Você pode comer, você pode morar, você pode andar a pé naquela localidade. Né? Então, a Europa não fica destruindo as suas cidades para replanejar ruas, por exemplo. Como faz as Américas como um todo. Né? Sobretudo países que têm uma dimensão continental muito grande, como o Brasil e os Estados Unidos. Essas cidades mantiveram sua identidade estética ao longo dos séculos em função de normas jurídicas que preservaram os valores estéticos e de residentes comprometidos com sua manutenção e zeladoria. Tais normas não buscam dizer como a cidade deve ser, mas apenas o que não pode ser feito durante o seu curso de crescimento. Limites são estabelecidos para que as novas construções ou reformas estejam de acordo com o que já existe na cidade, encaixando-se na forma pré-existente. As restrições estéticas dizem respeito às áreas externas, com a finalidade de encaixar cada nova peça a seu entorno, preservando sua beleza,
o que é suficiente para atrair as pessoas. Outros aspectos são relevantes para a estética urbana, como a educação, os espaços públicos e o tráfego. Mas é a presença de restrições como estas que pode garantir a urbanização bem-sucedida. E segundo Scruton, foi sua ausência a causa do declínio de cidades americanas, enquanto as antigas cidades europeias mantêm seu encanto. Isso é um fato constatável, isso não é uma opinião. Né? Você anda pela Europa inteira, existe uma uniformidade visual bonita. Quando a gente anda nas cidades das Américas, ou na África, ou mesmo no Japão, China, você tem grandes conglomerados de edifícios, negócios monstruosos. E a visão entre aquela modernidade chocante e a tradição, ela é impactante. Mas esse impacto impacta onde? Ele impacta no comportamento, ele impacta na educação, ele impacta na visão de mundo, ele impacta no sentimento, não é? De modo que essa ideia da estética é algo muito importante. A participação das pessoas é um aspecto chave. As iniciativas cidadãs coletivas, como associações e organizações não governamentais, tiveram sucesso em diversos locais do mundo na preservação estética do espaço urbano. Scruton cita como referência mora a Inglaterra, a qual possui ações de destaque na mobilização dos cidadãos em torno desse interesse comum desde 1870. A mobilização, além de maior conscientização da população sobre os aspectos urbanos, influenciou políticas públicas e legislação nacional, estabelecendo restrições e possibilidades de negociação sobre propostas de planejamento. Um caso emblemático no Rio de Janeiro, novamente volto a esse exemplo, de participação dos cidadãos, é o bairro do Recreio dos Bandeirantes, cujo bairro anterior é a Barra da Tijuca, que ficou tomada por grandes complexos de edifícios, em razão do predomínio de uma certa construtora, de um indivíduo extremamente ganancioso, que nunca teve a menor preocupação com planejamento urbanístico. Esse é o problema dos caras, né? As prefeituras são ávidas para arrancar mais dinheiro da população, a corrupção come solta dentro dos processos, e os caras vão aprovando projetos de edifícios cada vez maiores. Esse indivíduo especificamente, essa consultora especificamente dentro do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca em diante, é o dono da Barra, né? Esse cara, depois de muito esforço de uma filha, ele resolveu investir em alguma coisa de paisagismo, mas sempre com uma ideia bastante comercial. Mas ele poluiu, destruiu a Barra da Tijuca. Quando o desenvolvimento veio para o Recreio, a associação de moradores, sobretudo movido por mulheres muito corajosas, a associação lutou e a altura dos edifícios do Recreio ficou bem menor, e o Recreio tornou-se um lugar muito mais agradável. Hoje é um lugar muito mais procurado para se morar do que a Barra da Tijuca, exatamente porque você consegue ter morar no local, estudar no local, trabalhar no local, deslocar-se a pé pelo local, ter supermercado, ter padaria e ter uma qualidade de vida, né? Então é disso que nós estamos falando. É bom? É perfeito? Não, não é. A gente já tem outras áreas de entorno, perto do Rio de Janeiro, tem grandes parques, né? Mas se a gente pegar bairros como, por exemplo, Vargem Grande, Vargem Pequena, né? Mesmo o Alto da Boa Vista, todos eles estão absolutamente depredados, descuidados. A prefeitura não tem o menor cuidado com nada, né? Então, quando o interesse capitalista fala mais alto, o interesse mercantil, eles aprovam projetos que
qualquer indivíduo com mínimo de racionalidade não entende como é que aquilo foi feito. Então essa ideia da mobilização social é algo muito interessante. Quer dizer, a Inglaterra de fato tem isso. Você tem uma mobilização, uma participação das pessoas, porque as pessoas têm amor aos seus locais. Né? O brasileiro, ele é descompromissado com o local em que ele vive. Como a Europa tem uma outra estrutura, né, inclusive cultural, e na América Latina nós temos outros exemplos também de indivíduos que preservam as suas tradições locais, as suas tradições familiares, né? Em que você tem um olhar muito atento. O brasileiro ele mora num local descoladamente. Ele sai daquele local com absoluta facilidade. Ele vive ali como se aquele local de fato não tivesse nenhuma conexão com ele. E não tem. Então, aonde as pessoas estão desconectadas dos seus locais, não é? O resultado é isso. É a não participação. E essa não participação tem efeitos muito danosos. Vou dar um outro exemplo aqui. Em Portugal ou nos Estados Unidos, vamos dizer o seguinte... você tem um destacamento policial. No Brasil, existe o hábito dos destacamentos policiais alocados em determinados bairros ficarem fazendo uma rotação de policiais. Isso é algo muito ruim. Entre outras coisas, porque aquele indivíduo não conhece a população local. Né? Então, algum movimento novo, diferente, estranho, ele não consegue identificar, porque ele não tem nenhuma conexão com aquela localidade. É muito importante você pensar no plano estético e no plano de funcionamento num sentido muito abrangente. Se você tem um destacamento policial que conhece a localidade, os moradores, que acaba conhecendo, né, o fluxo, a dinâmica, o mecanismo, evidentemente que a atuação no sentido de proteção aos cidadãos e de maior eficiência, ela é infinitamente superior. Né? Finalizando, a estética nas cidades não é meramente uma questão de gosto, mas algo que está ligado à cultura e ao que há de mais nobre numa comunidade. Ela reflete um mundo de significado sobre aquele espaço e as pessoas que ocupam, além de manter a ordem e o sentido de transcendência. A estética urbana é uma forma de exaltar esse mundo de significado e expressar os ideais e valores de um povo. Não se trata de preservar o tradicional por ser antigo, mas de preservar o passado pela importância e a beleza que ele possui. A beleza é um bem espiritual. E como bem espiritual faz parte do que somos. A beleza importa. De fato, eis a grande questão, não é? A beleza é estruturante. Tá? Estruturante. A beleza faz parte da vida, ela estrutura a vida no universo. Todos os corpos, todas as formas, todas as energias estruturam-se na beleza. Não é sobre a beleza. A beleza é a base do universo, da manifestação. Então, o Scruton chama a atenção para a necessidade de criar lugares belos. Porque uma vez que a natureza, a vida na natureza, é estética, não é? A vida, naquilo que o homem vai criar, deveria tentar replicar esse padrão estético, para que a mente humana, o comportamento humano, permaneça harmonizado com a sua própria natureza corpórea, física,
espiritual. Então, criar lugares belos e não apenas unidades fragmentadas pela cidade é algo que tem que entrar na forma dos planejamentos urbanos para o século XXI. Né? Então, essa ideia de oikofilia, né? O amor pela casa, é uma atitude de amor e de compartilhamento e do desejo de compartilhar a beleza, de proteger a herança, a memória comum de todos nós. Isso nos dá senso de pertencimento, isso nos dá manutenção e zelo para a comunidade que nós vivemos, para o ambiente que nós vivemos. Isso melhora a vida dos animais, melhora as relações interpessoais, isso preserva a natureza, isso fortalece o espírito público. A cultura se torna um patrimônio comum. Então, proteger a paisagem, as ruas, a natureza como locais espirituais. Não basta proteger somente a nossa casa. Então, o declínio civilizacional de cidades ou das cidades, sim, estão em grande medida, e a violência e a pobreza generalizada estão em grande medida relacionadas com a falta de estética. Esta estética da vida, esta estética do espírito. Então é preciso passar de uma estética meramente formal, que é aquela questão do gosto, para a estética da felicidade. Né? Entendendo que a beleza é a matriz do padrão da vida. Vamos lembrar da proporção áurea e vamos lembrar da escala de Fibonacci. Toda a natureza se estrutura ao redor da beleza. E o corpo humano não é diferente. A mente humana não é diferente. A mente dos animais, o cérebro dos animais, o comportamento, nada está privado da ideia de beleza. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar esse assunto. Aí sim, vamos tentar entrar um pouco mais na ideia do Scruton. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.